Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos realizar os exercícios da apostila que falam sobre o processo de transferência de calor por radiação. Nós já iniciamos esse conteúdo na quarta-feira, né? Quarta-feira nós tínhamos 2 aulas, então nós iniciamos esse conteúdo na quarta e agora vamos fazer os exercícios a respeito da teoria que vocês aprenderam, tá? Então vamos lá para a página 15 da apostila de vocês. Então vocês têm lá o primeiro exercício da PUC do Rio de Janeiro, que pergunta, que fala assim: o mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por qual dos processos que nós estudamos? Então vocês viram lá condução, convecção e radiação, né? A condução e a convecção, elas só acontecem em meios materiais, exclusivamente em meios materiais. Que a condução é vibração de partícula, então tem que ter partícula, e a convecção é deslocamento de matéria, de fluidos, então também tem que ter matéria. Tá? Então o único processo de transferência de calor que acontece no vácuo é o da radiação, porque a propagação de calor se dá por ondas eletromagnéticas e as ondas eletromagnéticas têm a capacidade de se propagar no vácuo. Tá? Então a letra C é a correta, inclusive é o meio com que o calor do Sol chega até a Terra, através do processo da radiação, né? Então vamos lá para o exercício 2 agora, da Federal do Rio Grande do Sul. Então considere as afirmações a seguir referentes aos 3 processos de transferência de calor. A radiação pode ser refletida pelo objeto que a recebe? Sim, porque a radiação é feita por ondas e as ondas podem sofrer o fenômeno da reflexão. Então está correta. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos constituintes de um meio material? Sim, ela é vibração que passa de partícula para partícula, lembram? Então, está correta. 3. A convecção ocorre apenas nos fluidos? Também está correta, porque a convecção ela acontece com o transporte de matéria. E o transporte de matéria só é possível nos fluidos, né? Nos sólidos é impossível a gente deslocar, trocar as partículas de lugar. Já nos fluidos, nos líquidos e gases, né, que as partículas têm maior mobilidade, isso é possível. Então a 3 também está correta. Então vocês vão marcar lá a letra E, alternativa correta, tá? Agora nós temos um textinho que vai servir de base para as questões 3, 4 e 5. Então vamos ler lá. Todo corpo emite algum tipo de onda eletromagnética e a intensidade dessa emissão depende da temperatura absoluta. A lei de Stefan-Boltzmann expressa quantitativamente essa relação pela equação I igual a uma constante vezes T à quarta. E aquele símbolo ali que é o sigma, ele refere-se a uma constante denominada de constante de Stefan-Boltzmann. A radiação recebida por um corpo pode provocar aquecimento e a emitida pode causar resfriamento. Nós vimos lá, lembram que quando o corpo emite mais radiação do que recebe, ele esfria. Quando ele recebe mais do que ele emite, ele esquenta, né? E se ele recebe e emite na mesma quantidade, a temperatura se mantém constante. Aí, continuando lá, conforme a cor de um corpo, né, também haverá uma tendência dele a absorver e emitir mais energia na forma de radiação. Corpos negros, por exemplo, absorvem e emitem mais que os brancos. Então vamos para as questões. Complete os espaços ali para tornar as afirmativas verdadeiras. Pela equação de Stefan-Boltzmann, é possível concluir que a intensidade da radiação I emitida por um corpo é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura? Diretamente, porque elas estão na mesma linha da fórmula, né? A fórmula é I igual a sigma vezes T à quarta. Se o T à quarta tivesse em forma de fração na parte de baixo da fórmula, eles seriam inversamente proporcionais. Mas eles são diretamente. Quanto maior a temperatura, maior a radiação emitida, tá? Assim, quanto mais quente for um corpo, maior a intensidade de radiação emitida, né? Se está diretamente proporcional à temperatura, quanto mais alta a temperatura, quanto mais quente, maior a intensidade da radiação emitida, tá? Letra B. Quando uma pessoa se aquece próximo a uma lareira, podemos concluir que o calor se propaga até ela principalmente por qual processo? Então, nós vimos isso também na aula passada de radiação, que a fogueira, ela aquece o ar que está em cima dela, e isso gera correntes de convecção, tá? Quando vocês colocam a mão em cima de uma vela, a mão de vocês queima com aquele ar quente que sobe, né? Mas a vela, ela não emite calor só para cima, ela emite para o lado também. Como que o calor chega até a gente?
né? O calor da fogueira chega até nós, nós não ficamos em cima da fogueira, nós ficamos do lado da fogueira. Então esse calor chega até nós através do processo de irradiação ou radiação, tá? Através das ondas eletromagnéticas. Agora o exercício 4. Em um ensolarado dia de verão, você vai sair com amigos para uma caminhada pela praia. De acordo com as informações apresentadas, quais são os tons de cores de roupas mais adequados para essa caminhada? Então, ó, gente, de acordo com a cor, né, da roupa que a gente usa, as cores podem emitir e absorver mais energia ou emitir e absorver menos energia. Então, o preto, como a gente falou ali no exercício, a cor preta, ele é a cor que mais absorve e emite, tá? Então, quais são as cores adequadas? A gente já até fala sempre a respeito disso no nosso dia a dia. Usar roupas frescas e de tons claros quando os dias estão muito quentes, mas agora vocês estão estudando o porquê disso, né? Que a física explica que os tons de roupas claras, eles são mais adequados porque eles absorvem menos quantidade de radiação solar, tá? Então, assim, vocês vão sentir menos calor, vai evitar um aquecimento excessivo. Então, as pessoas devem utilizar roupas de tons claros, que elas absorvem menos quantidade de radiação solar, tá bom? Pode ver que a gente sempre fala, senta uma pessoa de camiseta branca e outra de camiseta preta no sol. De camiseta preta parece que tá queimando lá, porque absorve mais, isso é realmente fisicamente comprovado, tá? A cor preta absorve maior quantidade de energia proveniente lá do sol. Agora o exercício 5, vai falar sobre a garrafa térmica. Tá? Então, a garrafa térmica também é chamada de vaso de Dewar e tem a função de evitar transferências de calor. Se dentro dela for colocado um líquido mais quente que o ambiente, espera-se que ele não esfrie, e se colocado um líquido mais frio, espera-se que ele não esquente. Entre suas várias características, 2 aspectos devem ser destacados em relação a uma garrafa térmica. O primeiro é que ela possui paredes duplas, separadas por um espaço vazio, de onde foi retirado o ar e por isso tem-se praticamente vácuo. E o segundo fator, né, é que as superfícies interna e externa são espelhadas. Vocês já observaram uma garrafa térmica por dentro? Já abriram uma garrafa térmica? Ela é toda espelhada, né? E se vocês abrirem e tirarem a superfície externa dela, vocês vão ver que naquela parte espelhada ele tem como se fosse um biquinho, que ali é por onde foi feito o vácuo. Eles fazem a sucção do ar e ele fica assim um biquinho puxado ali, que é por onde o ar foi retirado. Se você quebrar aquele cantinho lá, entra ar no meio das paredes da garrafa, é desfeito o vácuo e a garrafa não vai mais ser eficiente. Tá? Então, baseado nos conceitos de propagação do calor, por que dessas duas características? Por que tem vácuo na garrafa e por que tem paredes espelhadas? Tá? Então, o vácuo ele é capaz de bloquear os processos de transferência de calor de condução e convecção. Que lembro que a condução e a convecção só acontecem em meios materiais. Então, quando eu coloco o vácuo entre as paredes da garrafa, eu bloqueio já esses 2 processos de transferência de calor. Mas a radiação, ela é um processo que passa através do vácuo. São ondas eletromagnéticas que conseguem passar através do vácuo. Então, só o vácuo entre as paredes não seria suficiente para bloquear esse processo. Por isso que existem as paredes espelhadas, tá? Porque as ondas eletromagnéticas, quando elas batem numa superfície espelhada, elas refletem. Então, as ondas de calor não conseguem sair lá de dentro, porque elas ficam sofrendo reflexão nas paredes espelhadas, tá bom? Então, as características da garrafa. O vácuo bloqueia a transferência de calor por condução e convecção, e o espelhamento das paredes dificulta a troca de calor por radiação, tá? Agora, só que lembrando, né, que nenhuma garrafa térmica, nenhum recipiente que existe é considerado o calorímetro ideal, tá? Porque ele, com o tempo, né, ele acaba fazendo trocas de calor com o meio. A garrafa começa a esquentar e acaba perdendo calor pela tampa, né, por outros meios, tá? Então, não existe nenhum calorímetro que seja eficiência 100%. A garrafa térmica ajuda, né, ela retarda o resfriamento ou o aquecimento do que está lá dentro, mais uma hora vai sofrer troca de calor. E o último exercício é uma questão do Enem, tá? Tá falando lá que foi feito um experimento e utilizaram 2 garrafas PET, uma pintada de branco, outra pintada de preto, e foi acoplado um termômetro em cada uma delas. No ponto médio da distância entre as garrafas, bem no meio delas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada mais antiga,
que ela, na verdade, a função dela é emitir calor, né? Só que ela emite tanto calor que o filamento dela se torna incandescente e ela acaba brilhando, emite luz. Mas a função principal dela é emitir calor, então ela fica extremamente quente, né? Ela é utilizada em estufas. Então, em seguida, essa lâmpada foi desligada. E daí, durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e depois que a lâmpada foi desligada. Tá? Eles ficaram observando qual garrafa preta e a garrafa branca, qual variava mais a temperatura, quando a lâmpada estava acesa e apagada. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi como? Então, ó, gente, o preto, assim como ele absorve mais calor, ele emite mais calor também, tá? Ele esquenta fácil, mas ele também esfria fácil. Então, a taxa de variação da temperatura para a garrafa preta é a letra E, a correta. Foi maior no aquecimento e maior também no resfriamento. Ela esquenta mais fácil, mas ela também esfria mais fácil. Enquanto a branca demora mais para esquentar, mas demora mais para esfriar. Tá bom? Então, esses eram os exercícios da apostila referente à radiação, tá? Completem lá. Espero que vocês tenham feito aí junto comigo agora. Completem a apostila e daí mandem foto da atividade feita para a gente comprovar a participação de vocês na aula, tá? Então, um beijo, até a próxima, bom final de semana e até segunda-feira.